Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Josiele e neste vídeo eu vou corrigir, comentar algumas questões sobre as atividades que eu compartilhei de um texto, né? Sobre as atividades sobre um anúncio publicitário, tá? As atividades relativas a esse gênero. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui as atividades e vou ir comentando algumas coisas com relação ao gênero, com relação ao texto, né? E fazer a correção dessas atividades. O link para as atividades, né? Caso alguém tenha chegado aqui no vídeo sem ter visto as atividades, o link para as atividades eu vou deixar na descrição abaixo, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, eu coloquei ele como título, né? Atividades, anúncio publicitário, leitura e compreensão, classes gramaticais e linguagem multissemiótica, tá? Então, a proposta aqui com essas atividades é trabalhar um pouco das classes gramaticais, tá? Essas atividades, elas não são atividades introdutórias, então quer dizer que no momento que eu trabalhei essas atividades aqui com os meus alunos, eles já tinham um certo conhecimento das classes gramaticais, nós já tínhamos feito outras atividades, né? E embora de uma forma geral, nas aulas de língua portuguesa a gente trabalhe separadamente, né? Trabalhe primeiro uma classe, depois outra classe, né? Sabemos que nos textos elas, né, estão todas juntas, né? Então eu costumo trazer nos textos e apontando para os alunos, olha, essa classe aqui nós já estudamos, essa aqui, né? Porque essas atividades aqui até coloquei como sugestão para sexto ano, e no sexto ano eles já viram todas as classes gramaticais, porque eles estudam as classes gramaticais desde os anos iniciais, eles não começam a estudar no sexto ano. Então, é possível trabalhar e fazer como formato de revisão, enfim, né, essas atividades, tá? Então, essa imagem, eu escolhi essa campanha aqui, essa imagem agora ele já está desatualizada, né? Agora eu me refiro, quando eu estou gravando aqui o vídeo 2023, né? Essas atividades elas já estão desatualizadas, né? Mas esse aqui era um anúncio, uma campanha do Itaú Social, né? Então, uma campanha que leia para uma criança, isso muda o mundo, né? Hashtag isso muda o mundo. Então, eu não acompanho mais TV, mas eu lembro que esse anúncio fazia parte de uma campanha muito grande, que tinha até algumas propagandas, né, na TV mesmo, falando sobre essa proposta, as pessoas se cadastravam lá, mandavam e-mail e pediam os livros e recebiam em casa livros infantis, né, livros de literatura infantil para ler para uma criança, né? E o último que eu fiquei sabendo, eles estavam fazendo isso no formato digital. Então, se eu não me engano, talvez eu esteja enganada, eu não conferi agora antes de gravar, mas se eu não me engano, eles continuam fazendo essa proposta de enviar livros para as pessoas. Só que agora, se eu não me engano, eles enviam em formato digital, né? Pode pedir lá pelo WhatsApp. A última vez que eu pedi foi em formato digital. São livros bem interessantes. Mas, enfim, eu trabalhei aqui esse anúncio, né? Nas questões aqui que eu trago já para o aluno procurar reconhecer. Essa primeira questão é para ele procurar reconhecer, para ver se ele reconhece aí os padrões, as características relacionadas a esse gênero. Então, eu coloquei outros gêneros bastante diferentes, no intuito de que eles percebam a diferença, né? Então, a gente sabe dos gêneros que eles têm uma estrutura que ela é relativamente estável. Então, embora muitas vezes a gente trabalhe como se fosse uma lista, tem que ter isso e aquilo, a gente sabe que dos textos elas variam um pouco, né? Essas características aí, mas são características incomuns. Então, a ideia é que o aluno, um simples olhar para essa imagem, né, para esse texto, então eu trabalho com eles isso de perceber que o texto não é texto, o conceito de texto, né? Que texto não é só aquilo que está escrito, né? Não é só o verbal, né? Mas existem as diferentes linguagens. A gente tem aqui a linguagem não verbal, né? A linguagem visual ou ainda multissemiótica, quando a gente traz esse conceito aí. Eu já tinha trabalhado com os alunos também com esse conceito de multissemiótico. Talvez eu até questionei isso na época, né?
será que com o sexto ano eu vou trabalhar esse termo multissemiótico, né? Mas, enfim, em alguns livros já aparecem, em algumas avaliações que os alunos recebem, já vem esse termo de semiose, de multissemiose. Então, essa questão de terminologia, né? Eu não gosto de ficar fazendo os alunos decorarem um monte de termos, mas às vezes, quando é exigido deles, é importante, né? Que eles saibam reconhecer e entender. Então, aí, num bater de olhos, aí observando as características, eles já conseguem, né, perceber que não se trata de uma carta, até pelo conhecimento de mundo deles. Então, aqui, o que é exigido nessa questão, que é uma questão, pode parecer até mesmo bobinha, mas que eles percebam regularidades nos textos, né, certa estabilidade nos textos que eles leem, que circulam na vida. Então, aqui vai entrar não só o conhecimento escolar deles, o conhecimento acadêmico, mas o próprio conhecimento de mundo, né? De olhar para isso aqui e ver que isso aqui não é uma carta, não tem uma característica de uma carta. Embora o próprio gênero carta já seja dos mais jovens um gênero um tanto quanto desconhecido, né? Um gênero que já não pertence à geração deles e provavelmente eles não escreveram ou receberam uma carta, é muito raro, né? Mas apesar disso, ainda nos livros a gente consegue observar, enfim, então acredito que seja possível deles identificarem que isso não é uma carta, né? Ou a estrutura de um poema, embora nós tenhamos diferentes formas de poema, né? Não só aquele poema verbal, né? Com palavras organizadas em versos, estrofes, a gente tem outras formas de poemas, né? Em versos livres, poemas em poema concreto, poema imagem, né? Enfim, mas de uma forma geral, coloquei aí poema, anúncio publicitário e tira, né? Tira ou tirinha. Então, para eles observarem as diferenças, e até isso pode ser comentado, trabalhado, caso os alunos não conheçam esses gêneros. Então, claro, aqui eu deixo como sugestões de atividades, mas é importante de sempre adaptar, né, para a realidade de sala de aula, porque conhecendo os alunos, a gente mais ou menos sabe que conhecimentos que eles têm e conhecimentos que eles ainda não têm, precisam adquirir, né? Bom, com relação à questão número 2, aí eu falo sobre as linguagens, né? Justamente porque aí nessa proposta já havia sido trabalhado com os alunos esses termos de linguagem verbal, linguagem não verbal ou visual, né? E textos multissemióticos, né? E aqui a questão número 3, o objetivo desse texto. Então, refletir com eles, e é uma coisa que até vou pausar aqui um pouquinho o compartilhamento, é uma coisa que eu procuro comentar com eles bastante, é assim, ó, vocês veem os livros, por exemplo, quando eu trabalho, né, com o texto do livro didático, vocês veem o texto no livro didático, mas esse texto ele não foi produzido para o livro didático. Então, esse texto ele não foi escrito para estar ali para a gente trabalhar os artigos, né? Como aí nessas atividades ali tem uma questão lá que eu peço sobre os artigos, né? Para refletir sobre os artigos. Não foi essa proposta de escrita. Esse texto ele existia no mundo, né? Alguém escreveu esse texto, então escreveu, reuniu as imagens com um propósito. Então, aí levar os alunos a refletir sobre qual é o propósito desse texto no mundo, no contexto da vida cotidiana. Porque aí isso vai entrar também na questão lá das competências, né? Nas habilidades lá da BNCC, de saber reconhecer o contexto social a que pertence um texto. Então, aonde que esse texto circula, né? Qual é o propósito desse texto? E também de chamar atenção para eles que uma imagem também é texto. Então, para que eles expandam essa ideia, né? Uma fotografia é um texto, né? Para que eles expandam uma pintura, é um texto. Por que é um texto? Porque eu posso ler, eu posso interpretar, eu posso tirar informações aí a partir das cores, sei lá, né, da textura, de como foi feito. Então, aqui no caso das atividades ali, do anúncio publicitário, tem também a parte do texto escrito. Mas mesmo que a gente não tenha essa linguagem verbal, né, mesmo que eu não tenha palavras, também se trata de um texto. Tudo que eu posso ler é um texto, né? Tudo que eu posso ler, interpretar e retirar informações é um texto. Então, expandir esse conceito de texto e expandir essa ideia para o aluno. Olha, esse texto ele não caiu de paraquedas aqui
para que a gente estude os artigos, ou para que a gente estude os substantivos, ou para que a gente estude os adjetivos. Então, isso é importante de deixar muito claro. Os textos, eles existem no mundo, eles circulam numa determinada esfera social, e dessa esfera social eles são retirados e colocados no livro didático, muitas vezes com o pretexto, né, de se ensinar um determinado aspecto gramatical. Mas aí, quando a gente trabalha com a questão do gênero, a gente vai trabalhar com essa questão do contexto desse texto. Esse texto, ele existe no mundo e ele serve para alguma coisa, ele serviu para alguma coisa, né? Alguém produziu esse texto com algum objetivo. Então, é levar os alunos a refletir sobre isso. Tá? Vou voltar aqui no compartilhamento. Então, pode-se pensar que, bom, no sexto ano os alunos são pequenos ainda, talvez para saber sobre isso. Então, a gente apresenta, trabalha com eles, enfatiza essa questão do livro didático, né? Porque eles veem o texto ali no livro didático e eles podem, de repente, até pensar que aquele texto existe ali, né? Chamar a atenção deles também para eles lerem as fontes. Aqui, no caso, eu nem coloquei, né, a fonte, o site lá de onde eu tirei, né? Eu tirei de um site da internet. Mas muitas vezes no próprio livro didático, ali embaixo, pequenininho, tem a fonte, tem a referência se é uma fotografia, de quem é o fotógrafo, né? De qual é o direito autoral ali daquela imagem, né? Que ela foi reproduzida de algum lugar. Então, chamar a atenção dos alunos para isso também é importante, tá? Bom, qual que é o objetivo desse texto? E aí dentro disso, para que serve esse texto? Então, ir puxando com eles. Com relação a essas questões, por exemplo, eu costumava trabalhar assim, entregar para os alunos fazerem e depois fazer uma correção comentada, né? De nós olharmos juntos para esse texto e pensarmos qual será a proposta, né? Então, e aí, muitas vezes eles conseguiam identificar isso. Só que aí entra também o nosso aspecto de mediar, de fazer a mediação para que eles cheguem a uma resposta mais profunda, tá? Então, outro aspecto importante com relação às questões dissertativas, né? Eu já comentei, eu acho, em outro vídeo, mas enfim, caso alguém não tenha visto, né? Que de começar a resposta com parte da pergunta. Então, isso é uma das coisas que eu trabalho com os alunos, assim, né? Vamos começar a resposta com parte da pergunta. Porque aí, se eu dissocio, né? Se aqui no caso eles escreveriam na mesma folha, enfim, né? Mas se eu dissocio, se eu não tenho a pergunta junto com a resposta, eu consigo saber só pela resposta do que se trata a pergunta, né? Então, respostas, costumo dizer para os alunos, olha, respostas de uma palavra só não é resposta, né? Não está completo, né? Então, aí aprofundar com eles com relação ao objetivo, porque pode ser que os alunos respondam assim, por exemplo, o objetivo é ler para uma criança, né? E aí eu só preciso adequar, não, o objetivo em si não é o ler, né? Mas o objetivo em si é da campanha, né? É que os adultos, então é só complementar aí, né? Elaborar esse processo de elaboração para que fique clara a mensagem, né? De que os adultos leiam para uma criança, né? De que as crianças leiam mais, os adultos leiam mais para as crianças, enfim. E aí, claro, questões dissertativas, elas abrem uma possibilidade de resposta com diferentes formas de responder, né? Diferentes formas de dizer basicamente a mesma coisa. Então, muitas vezes essas questões eu faço correção com os alunos de um formato oral, porque se costuma fazer a resposta por escrito no quadro, às vezes eles querem que dita a resposta, a professora dita a resposta. Não, eu vou comentar sobre a resposta e vocês elaboram a resposta de vocês. E é incrível que muitos têm muita dificuldade desse processo, porque o escrever nada mais é do que organizar os meus pensamentos em estrutura, né? Estruturar o pensamento ali e ainda embasar, escrever de acordo com a norma padrão. Então, iniciar a frase com letra maiúscula, pontuação, tudo isso, né? Então, e muitas vezes os alunos têm bastante dificuldade com relação a isso. E aí, se a gente fica dando sempre as respostas prontas, bonitinhas, escrevendo lá no quadro, né? Se o professor sempre escreve lá no quadro a resposta para ele, ele vai ficando baseado nisso, né? E vai desenvolvendo uma preguiça mental, que já é bastante comum, assim, nos adolescentes, né? De não querer processar, de não querer pensar e formular.
E aí esse é o processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem está baseado nisso. Então, por isso que se trata importante, não deixa de ser uma atividade de produção escrita também, responder perguntas, né? Assim, questões dissertativas, né? Então, eles ficam muito baseados em questões objetivas. E veja, nessas atividades eu trabalho um pouco das duas, né? No início eu trago duas questões dissertativas, aliás, questões objetivas e depois outras questões dissertativas. É claro que pode-se trabalhar, sim, questões objetivas mais elaboradas, mais aprofundadas, é claro que sim. Só que é importante de também fazer o aluno escrever em determinados momentos, tá? Bom, quem que produziu esse texto, né? E por que que produziu esse texto? Então, essa reflexão, provavelmente, eles vão aí observando, olhando a imagem, eles vão ver que tem um símbolo aqui do Itaú, tem um logotipo aqui do Itaú, né? Então, provavelmente, eles vão dizer, foi o Itaú, né? A instituição, o Banco Itaú. E aí, trazer para eles que sim, né? Quem assina aí esse texto é o Itaú, provavelmente alguma agência publicitária, ou os próprios publicitários do banco, né, ou agência publicitária que trabalha para o banco, que fez esse processo. Então, aí é possível de se fazer um grande. Isso aqui é só uma aula, né, dentro de um contexto, mas é possível se pesquisar com os alunos, né, se eles não sabem, né, questionar, ver se eles sabem o que que é a publicidade, né, o que que eles pensam quando se fala sobre publicidade, o que seria um anúncio publicitário, né? Então, geralmente, quando está se anunciando alguma coisa, né? Quando se está anunciando alguma coisa, está querendo vender algo, né? Ou vender uma ideia. Nesse caso aqui, tem algo que está sendo vendido, né? É um produto, é uma ideia, né? Fazer com que eles pensem também sobre isso, né? Observar as imagens e pensar que é um produto ou é uma ideia que está sendo vendido nesse caso. Bom, e aqui descrever as imagens que você vê. Então, claro, aí é importante que as imagens fiquem claras, né? Então, quando eu trabalhei com os alunos, com a turma mesmo, né? Eu entreguei as atividades, uma folhinha lá, de fotocópia das atividades, e as atividades elas estavam em preto e branco. A gente sabe a questão, né, de recursos na escola pública, né? Então, a imagem ela ficou em preto e branco, mas eu projetei para eles no data show a imagem colorida, ampliada, grande, né, para que eles pudessem ver. Na época da pandemia também eles recebiam atividades pelo celular, então eles receberam a foto da atividade que eles podiam dar zoom, ampliar, né? Mas enfim, mesmo que sejam entregues cópias dessas atividades, é possível de mostrar para os alunos a imagem colorida, né, ampliada, que possa se ampliar, para que eles possam ver os detalhes. Então, eu até não sei como é que vai ficar aí o tamanho no vídeo, mas que se possam ver os detalhes aqui, observar tudo que aparece, né, além da menina aqui, que aparece aqui, saindo da cabeça da menina, que eles observem isso, né, que dessa coroa aí que tá com ela, que saiam esses detalhes. Ficou esse ponto branco aqui na imagem, né? Eu não consegui remover esse pontinho branco aí, mas era do cursor, acredito, né? Que ficou esse ponto branco aí. Bom, então descrever as imagens, então descrever, no texto existe uma menina com uma coroa, assim, assado, então fazer todo o processo de descrição. Quando eles estiverem descrevendo, né? Até isso pode ser comentado com eles, sempre que a gente faz uma descrição, a gente usa bastante dos adjetivos e dos substantivos e adjetivos, né? Que a gente dá nome às coisas que a gente está visualizando aí. Então, a menina, a coroa, tem um dragão, tem, enfim, né, os objetos, as coisas. Então, é possível retomar com eles esse conceito de substantivo. E a gente descreve, é uma coroa dourada, ou é uma coroa amarela. Então, aí eu vou dando as descrições, né, do que, e usando características e caracterizando, né, usando adjetivos. Então, isso é possível de se comentar também com os alunos com relação ao texto descritivo. Depois a questão número 6, né? No enunciado, em letras maiores, temos leia para uma criança. Nesse caso, você está mencionando a criança da foto ou uma criança qualquer. Então, vejam, aqui já estou aprofundando um pouquinho com eles,
Quando diz leia para uma criança, eu estou falando essa criança aqui. Então, a ideia é que eles consigam observar e ver, não, mas não é essa menina, não é para todo mundo ler para essa menina, né? Tem gente que nem conhece essa menina, como é que vai ser para todo mundo ler para ela? Não, leia para uma criança genérica. Então, aqui nessas atividades, a ênfase era trabalhar com os artigos, né? Só que a ideia era trabalhar além de artigo definido, é o, a, os, as, os artigos indefinidos, uns, umas. Então, tudo bem, isso a gente passa para eles, é o básico, né? Mas ir além disso, quando que a gente usa artigo definido? Quando que a gente usa artigo indefinido? Tem uma regra, tem uma base para isso, né? Então, que eles possam ser levados a refletir sobre isso também. Então, leia para uma criança, essa criança da foto, talvez alguns digam sim, mas aí, né, justamente instigá-los, puxá-los. Tem certeza? Todo mundo, vocês conhecem essa criança da foto? Será que os pais de vocês conhecem essa criança? Como é que eles vão ler para essa criança? Aí eles vão ver que não faz sentido, né? Então aí eles vão perceber que é uma criança qualquer, né? Uma criança geral. E aí aqui, com base na sua resposta para a pergunta anterior, que é essa questão que eu estava trabalhando aqui, né, mencionando agora, a questão 6, responda. O artigo uma, ele especifica ou generaliza? Se necessário, trabalhe esse termo. O que é especificar? O que é tornar específico? De repente, até pesquisar lá no dicionário. O que é específico? Especifica, né? Para que os alunos entendam do que se está tratando, né? Ou generaliza. Quando a gente generaliza, a gente amplia, né? Em geral que eu estou falando, ou eu estou falando de uma criança específica? Então, às vezes, a gente precisa realmente reformular para os alunos, explicar, né, as questões, porque às vezes eles, é claro que é preciso desenvolver a autonomia, mas em um primeiro momento, principalmente em sexto ano, né, que são as atividades sugeridas, eles dependem muito do professor para realmente explicar, porque eles leem as questões muitas vezes e eles não entendem. Então, eu entendo que existe um déficit muito grande e até pode se pensar, um professor olhando essas atividades aqui pode até pensar que é um nível muito avançado. De repente, até com base nos conhecimentos prévios que o aluno tem, até seja, mas é importante de instigá-los. Então, se eles não conseguem fazer as atividades sozinhos, a gente faz junto e vai trabalhando, né, nesse formato para que eles possam ampliar, né, e a gente possa ir aos poucos aprofundando com eles. Então, às vezes, eles no começo eles vão precisar muito dessa explicação, né, de explicar o que é que tem que fazer. Mas aí eles vão adquirindo experiência, a ideia é que eles vão adquirindo experiência até um certo ponto de se tirar a bengala. Então é como andar de bicicleta, né? No começo eles precisam da rodinha, né? Das rodinhas ali do lado. E aí, à medida que eles vão ganhando experiência, a gente vai tirando as rodinhas. Então chega um determinado ponto que eu vou indo vendo com eles, e aí, bom, agora essas atividades aí vocês vão fazer sozinhos. Ah, mas o que é que tem que fazer no número tal? Lê bem, presta atenção. O que tu acha que é para fazer? Ah, eu não entendi. Lê para mim a questão. Muitas vezes, eu não sei se vocês, até vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Eu não sei se acontece também na sala de aula de vocês, mas muitas vezes os alunos dizem assim: eu não sei responder, eu não entendi o que é para fazer. E aí eu peço para ele, tá, mas lê a questão para mim. Faça tal e tal coisa. Ah, entendi. Então, quer dizer, eu não falei nada, eu só pedi para ele ler. Porque o que acontece com essa questão de ter tudo muito fácil, muito rápido, eles ficam mesmo, às vezes, na bengala, no dependente da gente dizer, às vezes está escrito ali, às vezes a gente só repete o que diz no enunciado, mas ele ainda pergunta. Então, o que eu faço, às vezes, quando eu observo que é isso, né? O primeiro que eu faço quando os alunos perguntam, eu não entendi, eu digo para eles, lê o enunciado. Que algumas vezes já resolve, mas eu já li, não, mas lê de novo, lê em voz alta, lê para mim, o que que diz aí? Faça tal e tal coisa. Ah, é isso que eu tenho que fazer. Às vezes eles leem, faça tal e tal coisa. Ah, eu não entendi ainda. Aí tudo bem, aí eu explico, né? Mas uma grande porcentagem das vezes, só no eles lerem em voz alta, eles já conseguem. Então, o que acontece? A mente do adolescente, ela tá em mil coisas, né? Então, aqui eu falo adolescente porque essas atividades, né, foram pensadas aqui para os anos finais, né?
Então, eles estão em mil coisas, eles estão pensando em mil coisas e eles não focam. Então, é muito mais fácil eu perguntar do que eu ler. Ah, eu não sei o que que é para fazer, né? Alguém me diz, porque é a preguiça, né? De novo, né? E a preguiça aqui não no sentido negativo, mas é preguiça mesmo, né? De olhar, de parar ali o foco, né? A dificuldade de focar, de concentrar naquilo ali que tem que fazer. Então, aí, às vezes, fazer com que eles leiam, com que eles repitam, tá? Mas o que que tá dizendo ali? Muitas vezes isso já ajuda, né? Bom, voltando para as atividades, essa número 8, ela pode até ser considerada como uma atividade boba, né? E mais assim, tradicional, digamos assim, circular. É uma atividade de identificação, sim, tá? É uma atividade de identificação. Aqui eu estou pedindo simples e puramente que eles identifiquem os artigos. Para ver se eles sabem identificar, porque a gente já passou lá, como eu disse, né? Artigo definido, é o ou, a. Então, aqui é como uma forma de ver se eles identificam num texto, numa frase, tá? Então, assim, vejam, não é problema a gente fazer atividade de identificação, não é errado, né? Fazer atividade de identificação de classe gramatical. O problema é quando a gente fica só fazendo atividade de classe, de identificação de classe gramatical. Quando eu não vou além disso, eu só fico lá, circule, tire do texto tantos adjetivos, tire do texto tantos artigos. Então, eu coloco assim, atividades assim também para os meus alunos, mas não só isso, eu também aprofundo e trabalho em outros aspectos, tá? Então, a questão aí é relativizar, tá? Bom, quais transformações que a leitura traz às crianças são mencionadas no anúncio? Então, aqui no texto ficou um pouco pequenininho, tá? As transformações, elas estão aparecendo aqui. Então, até nessas atividades eu não coloquei, mas mesmo ampliando, talvez na imagem fique pequeno. Então, talvez seja bom o professor reproduzir essas imagens, se não for possível dar zoom, né? E esse que aparece aqui bem pequenininho, deixa eu ver se eu não sei se dando zoom aqui mesmo vai aparecer, vai dar para identificar, ó. Mas aqui aparece mais imaginação e criatividade nessa linha aqui. Facilidade de aprender. Essa outra aqui tá bem pequenininha, nem eu tô enxergando agora. Deixa eu aumentar um pouco mais. É, Não dá muito para ver, ficou ruim a resolução. Ampliação de vocabulário, mas ficou bem ruim de ver mesmo. Maior compreensão do mundo. Então, ali nessas frases aqui que estão listadas as habilidades, né? Então, aí, talvez na questão já colocar no próprio texto, de repente, abaixo, às vezes, quando não dá para ler, eu faço isso coloco abaixo o que está escrito, né? Embaixo, lê-se tal coisa. Eu não coloquei aqui nessas atividades, mas depois, quem sabe, até vou atualizar ali no arquivo. Lê-se abaixo, mais imaginação e criatividade, né? Essa parte aqui, né? Que seriam as transformações. Aqui é localização de informação, tá? Então, quais as transformações que a leitura traz às crianças que são mencionadas no anúncio? Então, aqui é o aluno voltar no texto e identificar mesmo, né? Localizar essa informação, localizar e copiar, né? As transformações que se encontram ali. E aqui, ó, encontrar substantivos, 5 substantivos presentes no texto. Então, eu trago também essas atividades aí consideradas mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Mais de estrutura, atividades enfatizando a estrutura, AGT, né? A gramática tradicional. Só que eu não trago só isso. Então, seria um desperdício eu pegar esse texto aqui, esse anúncio, e pedir só para os alunos retirar substantivo, entende? Quando tem tantas outras coisas que eu posso trabalhar com eles também. Mas eu também pedi que eles retirassem substantivos. Vamos revisar se eles estão sabendo, se eles lembram de identificar, se eles lembram do conceito, se eles conseguem aplicar o conceito olhando para o texto, tá? Mas o enfoque não está só na terminologia, o enfoque não está só na estrutura, né, da língua. Trabalha-se mais do que isso nessas questões. E por último,
A última questão, então, eu trago aqui o símbolo, o jogo da velha, que se chama hashtag, né? Então, até trazer isso para o inglês, para os alunos, né? Para o inglês. Trazer isso para os alunos se eles não sabem que esse termo vem do inglês, né? Hashtag. Então, esse símbolo se popularizou nas redes sociais por etiquetar, entre aspas, né? Assuntos e ajudar as pessoas e as empresas a encontrar publicações com a mesma tag, né? Tag significa literalmente etiqueta, né? Assunto. Em uma tag, as palavras são escritas juntas, sem espaçamento, diferenciando-se ou não letras maiúsculas e minúsculas. No anúncio lido, temos a tag, né? Eu ia ler hashtag, não, né? Isso muda o mundo. O que muda o mundo, né? Aqui essa tag está se referindo. Então, aqui é para ver se os alunos conseguem recuperar essa informação que está bem grande aqui. Leia para uma criança, isso muda o mundo. O que que muda o mundo? Ler para uma criança. Então, essa é uma pergunta que às vezes, muitas vezes eles não sabem responder, pelo menos os meus, às vezes eles não sabiam responder. Mas é uma pergunta que depois que a gente corrige com eles, eles dizem, ah, é isso? Eles sempre esperam uma coisa mais complexa, né? E alguns que têm mais habilidade aí de leitura, eles conseguem perceber, mas outros não. Ficam duvidando de si mesmos, achando que está errado, né? Mas é uma pergunta quase como da brincadeira aquela, né? Qual é a cor do cavalo branco de Dom Pedro, né? Porque está escrito ali no texto. Leia para uma criança, isso muda o mundo. O que que muda o mundo, né? É a recuperação de informação. A informação é que ela foi que foi mencionada antes. Bom, então aí encerrou. Essa aí seria a atividade questão número 11, tá? Que eu trouxe aí, propus. Então, veja, um único texto é possível eu trabalhar muitas atividades, né? É possível nesse único texto trabalhar muitas questões, muitos aspectos. Então, e de diferentes ângulos. Em um determinado momento eu foco no gênero, no outro momento eu foco aí no contexto social, para que esse texto existe, né? Num outro momento eu vou focar em questões específicas do artigo 1, se ele generaliza. Em outras eu estou focando aqui na estrutura da língua mesmo, de identificar, de localizar, de copiar informações, né? São diferentes habilidades que são trabalhadas dentro do mesmo texto, tá? Então, a questão não é a atividade em si, é errado, né? Eu tenho que trabalhar com texto, mas é errado eu pedir para os alunos tirarem palavras do texto. Não, eu posso pedir para os alunos tirarem palavras do texto, mas o texto não é só isso, ele não está ali só para a gente tirar palavras dele, identificar substantivos, adjetivos, o que for, né? Ele tem uma proposta, esse texto, né? Então, trabalhar com o aluno o texto na sua completude, né? O máximo possível. E veja, de um único texto a gente pode ficar uma aula, duas aulas, muito tempo explorando todos os elementos que tem o texto. Então, às vezes em avaliações eu vejo assim uma tirinha super interessante, aí tem uma questão sobre aquela tirinha e deu, né? Vou pegar esse texto aqui e pedir só, tire substantivos, né? Então, aí isso sim seria considerado um problema, tá? Então, explorar, sempre procurar explorar o texto no contexto mais amplo com os alunos, sempre que possível, tá? Bom, para o compartilhamento aqui. Essa foi a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiver gostado, coloca aí um like para mim, para eu saber. E é isso. Nos vemos na próxima correção de atividades. Gratidão.